Olá, letrados, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, me chamo Cairo Mendes e sou seu professor de língua portuguesa. E hoje nós temos uma aula muito importante, uma aula fundamental para quem quer melhorar sua habilidade de escrita, melhorar a sua redação e se comunicar com melhor clareza, que é a aula de concordância verbal. Eu vou pedir para vocês que prestem bastante atenção nessa aula, porque é uma aula de um assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Tanto dentro da escola como fora da escola, porque é uma aula cheia de meandros, de sutilezas, de características pequenas que às vezes é difícil da gente lembrar e colocar em prática, tá bom? Mas lembrem-se que se vocês leem e escrevem com frequência, naturalmente vocês vão pegar essa prática, tá bom? Vamos começar? Concordância verbal fácil. Muitos usuários da língua escorregam nos usos adequados desse aspecto da sintaxe de concordância, como podemos ver nos exemplos em destaque. Aqui eu trouxe para vocês uma placa e a manchete de um jornal, para vocês perceberem como essa questão da concordância verbal ela é problemática, mesmo para pessoas que já saíram da escola. No primeiro caso, o jornal, temos a seguinte manchete: redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Desculpa. A priori, quando a gente olha assim, a gente pode não perceber o erro aqui, porque a inadequação no caso, porque a gente costuma falar assim no dia a dia, mas no jornal tem que ser utilizada a língua padrão da língua portuguesa, a norma padrão no caso. E aqui a inadequação está no verbo traz, que deveria estar no plural, porque ele se refere a redes sociais. Trazem riscos, no caso, o adequado seria. Se vocês observarem na imagem acima, temos a seguinte placa: atenção, neste brinquedo todos pagam. Aqui a inadequação ela é pelo mesmo motivo, mas aqui a gente fica mais claro o erro do verbo, no caso, paga, do verbo pagar, que deveria estar no plural, porque ele está concordando com todos, tá? Como eu estava falando, né, a concordância verbal, embora ela demande muita atenção, não é um bicho de sete cabeças, como vocês vão observar a seguir. O que é concordância verbal? Na concordância verbal, o verbo adapta-se ao número e à pessoa do sujeito, isto é, a conjugação do verbo varia de acordo com o número, se é singular ou plural, e a pessoa do sujeito, a primeira, segunda e a terceira pessoa. No entanto, é possível encontrar casos específicos que são formados por estruturas que fogem à estrutura mais básica da sintaxe, que é sujeito simples mais verbo mais complemento, trazendo assim recomendações específicas para que seja feita a concordância. Como se dá a concordância verbal? A concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito e a um número, o sujeito em número e em pessoa. O sujeito pode estar no singular e no plural, e pode estar na primeira e na segunda, terceira pessoa, como no quadro a seguir. A gente observa a coluna do meio, que é o do singular, eu, tu, ele e ela, e a coluna última, nós, vós, vocês, eles, elas. Lá no canto esquerdo vocês vão ver a primeira, segunda e terceira pessoa. A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual ele está se referindo. Veja nos enunciados ao lado. Primeiro, nós amamos muito esse filme. Sujeito nós, verbo amamos mais complemento. Sujeito, o verbo concordando com nós. Tu amas muito esse filme. Sujeito mais verbo mais complemento novamente. Amas concordando com tu. Elas amam muito esse filme, a mesma coisa. Lembre-se de que quando se trata de sujeito composto, ou seja, sujeito que possui mais de um núcleo, a conjugação será no plural. Havendo o sujeito eu ou nós, o verbo é conjugado na primeira pessoa. Se não houver primeira pessoa, mas houver tu ou vós, o verbo é conjugado na segunda pessoa. Por fim, o verbo é conjugado na terceira pessoa caso não haja nenhum sujeito da primeira
nem da segunda pessoa. Aqui, ó, um exemplo para vocês verificarem. Treinamos no mesmo time, tu e eu. Nós, ou seja, embora seja duas pessoas, a pessoa é o nós, da primeira pessoa do plural, tá bom? B. Tu e teu marido gostam das mesmas coisas. Vocês, segunda pessoa do plural. C. O cristal e o diamante brilhavam muito. Eles, terceira pessoa do plural. Concordância com pronomes relativos. Aqui começa a ficar um pouco mais complicado. Quando o sujeito da oração é o pronome relativo que, não sendo predicativo de outra oração, o verbo concorda com o termo antecedente, ou seja, o termo anterior. Eu que descobri tudo. No caso, o termo antecedente eu, o verbo descobrir, está concordando com ele. Não eram ele e a irmã que estavam sem comer? Aqui, o verbo está concordando ele e a irmã, que funciona como nós, como eles, na verdade. Segundo caso, quando o sujeito da oração é o pronome relativo quem, o verbo tende a ir para a terceira pessoa do singular, mas também pode concordar com o termo antecedente. Eu, quem descobriu tudo. Não eram ele e a irmã quem estavam sem comer? Ou ainda, não eram ele e a irmã quem estavam sem comer? Tá? Às vezes eles podem estar na terceira pessoa do singular. Concordância em orações sem sujeito. Nas orações sem sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular, mesmo que todos os outros elementos na sentença estejam no plural. Choveu muito durante vários dias. Já passa das 2 horas. Aqui no choveu não tem oração, porque se refere a um fenômeno da natureza. Então ele vai para a terceira pessoa do singular. E no segundo caso também, porque se refere a tempo do dia, né? Tempo do dia, tempo decorrido. Concordância na locução verbal. Para quem não lembra, a locução verbal é quando tem 2 verbos que funcionam como um só, tá? Quando ocorre locução verbal, ou seja, quando um verbo auxiliar acompanha um sujeito principal, um verbo principal, aliás, apenas o verbo auxiliar fará concordância com o sujeito. Geralmente, o verbo auxiliar é o primeiro que aparece. E aí depois aparece o verbo principal, como vocês podem ver aqui nessas 2 frases. O diretor e a coordenadora, sujeito, poderiam fazer mais reuniões. Poderiam auxiliar fazer, tá? Tu deves encomendar muitos doces para a festa. Deves, auxiliar, encomendar, principal, tá? Concordância com o verbo haver. Com o sentido de ter, ou quando funciona como locução verbal, concorda o sujeito a que se refere, no caso, o verbo haver. Nós duas havemos de ter fé para enfrentar essa dificuldade. Sujeito, nós duas havemos o verbo. Muitos homens haviam desistido de falar com ele. Seguindo, com o sentido desistir, permanece no singular, por se tratar de oração sem sujeito. Há muitas coisas belas naquele lugar. Haja os problemas que houver, não desistiremos. Nesses 2 casos aqui, como ele está no sentido de existir, que é outro verbo, ele também permanece no singular, tá? Porque não flexiona. Ressalta-se que o verbo existir concorda normalmente com o sujeito, caso, porque, por exemplo, assim, ó, quando o verbo haver, ele tem sentido de existir, ele não flexiona. Mas o verbo existir, esse sim flexiona, tá?
como aqui nesse caso que a gente acabou de ver, existe algo belo naquele lugar. Existem muitas coisas belas naquele lugar, tá? A concordância com o pronome ser. Quando possui função de índice de indeterminação do sujeito, o pronome ser está inserido em uma oração em que o sujeito é indeterminado. Por isso, o verbo permanecerá invariavelmente na terceira pessoa do singular, como a gente pode ver nos exemplos. Trata-se de questões inéditas e delicadas. Mora-se muito bem nessa região. Já quando possui função de partícula apassivadora, o pronome ser está inserido em uma oração com o sujeito. Por isso, o verbo concordará com o sujeito. Aqui é diferente do caso anterior, como vocês podem ver. Ele flexiona. Venderam-se muitos brinquedos, ou seja, muitos brinquedos foram vendidos. Se essa frase ela pode sair da partícula passivadora, da voz passiva para a voz ativa, analítica, no caso aqui, muitos brinquedos foram vendidos, ele vai concordar com o sujeito, tá? Vendeu-se apenas um brinquedo. Apenas um brinquedo foi vendido. Agora a gente vai para os exercícios, para vocês verem um pouco do que foi falado anteriormente, tá? Questão 1. Deve haver muitos problemas naquele lugar. Primeira opção. Segunda opção. Deve haver muitos problemas naquele lugar. Devem haver muitos problemas naquele lugar. Terceira opção. Deve existir muitos problemas naquele lugar. Quarta opção. Devem existir muitos problemas naquele lugar. Das sentenças acima, quais estão dentro da norma padrão da língua portuguesa? Nessa questão a gente vê aquele caso do verbo haver, no sentido de existir, e do verbo existir, no sentido próprio mesmo do verbo. Então, se vocês observarem, se vocês lembrarem, quando o verbo haver está numa oração sem sujeito, ele não flexiona. E quando o verbo existir está numa oração, ele flexiona. Então, observando aqui as questões, a gente pode ver que a letra correta é a letra C, 1 e 4, tá? Alternativa C. Pois não há flexão de número para o verbo haver, na primeira. Ó. Deve haver muitos problemas naquele lugar. Quando este possui sentido de existir, que é o caso. Entretanto, o mesmo não ocorre quando se trata do verbo existir. No caso, a quarta questão ali, a quarta alternativa. Neste caso, o verbo existir flexiona o número para concordar com o sujeito no plural. Então, o verbo dever fica no plural, como a gente tinha anteriormente falado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de concordância verbal e, como eu disse anteriormente, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para poderem ver essa aula com mais calma e revisarem se for necessário. Não esqueçam de fazer exercícios e tirar as dúvidas com os professores de vocês, tá bom? Até mais, até a próxima aula e tchau, tchau.